Boa noite a todos. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós estaremos falando particularmente sobre o capítulo 6 da vida espírita, onde nós abordaremos o tema, na sequência, comemoração dos mortos funerais. Hoje é nosso último, nós finalizamos o capítulo 6 com o último item. Foram 9 itens, né? Então hoje nós vamos dar continuidade a isso. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma prece, agradecendo os amigos espirituais que estão sempre presentes conosco no nosso estudo, nos abençoando, nos iluminando, nos ajudando no que possível para que possamos entender melhor o nosso conteúdo e possamos evoluir um pouco mais e aproveitar esse conhecimento que hoje nos será dado, né? Será compartilhado. Que assim seja. Então, na questão 320, Allan Kardec pergunta aos espíritos: sensibiliza os espíritos ou lembrar-se deles o que lhes foram caros na Terra? O que ele quer saber é que quando desencarno, sensibiliza essa lembrança que os encarnados têm sobre ele, isso lhe traz alguma emoção, um sentimento? E os espíritos respondem que muito mais que supor. Mas é claro que depende do tipo de sentimento que o encarnado tem sobre esse desencarnado. Obviamente, se é um sentimento feliz, sessão feliz, isso vai aumentar a felicidade de quem está desencarnado. Mas o contrário também é verdade. Se esse pensamento não for muito bom, obviamente que as consequências desse pensamento sobre o desencarnado também não vai ser bom. Então eles respondem: se são felizes, este fato lhes aumenta a felicidade. Se não, são desgraçados, serve-lhes de lentilha. Na questão 321, Allan Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que outros dias? Ou seja, o dia dos mortos, né? Dos finados, aqui nós chamamos. É um dia diferente, é um dia mais alegre, é um dia onde se tem-se mais atenção, é um dia diferente de um dia normal para os desencarnados. E ele continua: prestar-se para ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. Eles vão atrás, em busca dessas pessoas que estão dedicando um momento nesse dia de finados para ir fazer uma oração, uma prece, fazer a colocação das flores, uma conversa. Então eles querem saber se os espíritos vão de encontro. E os espíritos respondem que os espíritos acordem nesse dia ao chamado dos que lhe dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Então, para o espírito desencarnado é um dia normal. Se uma pessoa esboçar um sentimento sobre ele bom, um pensamento, digamos, benéfico, ele vai se conectar com essa pessoa, ele vai sentir isso e ele vai se dirigir. Um pensamento, uma prece. Então, para eles indifere se o dia é um dia especial ou não, se é um dia de finados ou não. Para nós, que é muito característico do nosso Pará, nossa rotina, no nosso dia a dia, que cada vez é mais lucragem, mais corrigir, para dedicarmos um dia a essas pessoas que já desencarnaram. A gente precisa disso, talvez, mas para eles não. Isso é um dia normal, como qualquer outro dia. Então não faz diferença para eles, é um dia normal. E aí Allan Kardec pergunta: mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de outras sepulturas? Os espíritos respondem: nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares, os das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então, aqui ele está falando que como a gente perguntou anteriormente, se ele vai de encontro às pessoas que vão aos túmulos, ele vai, mas vai pelos amigos que estão ali, e não pelo ritual, onde as pessoas vão lá somente para cortejar, ou seja o que for. Ele vai para prestar, como é que eu posso dizer? Ele vai para dar assistência ao seu
seu amigo, ao seu ente querido, aquela pessoa que está lá expressando um sentimento querido sobre ser desencarnado. Ele não vai por número, por festival, por um evento, ele vai porque ele quer prestar um sentimento sobre aquele amigo encarnado que ainda está ali, que também lhe presta um sentimento, um pensamento positivo. E aí Allan Kardec pergunta sobre que forma aí comparece e como veríamos se pudéssemos tornar visíveis. Então a gente já falou sobre isso anteriormente, que conforme a elevação, conforme eu me torno um espírito elevado, eu posso modelar o meu perispírito. Algumas vezes a gente falou que se a pessoa tiver mais preferência, se ela sentir mais à vontade, se ela se recorda mais dessa fase mais jovem, ela vai se voltar, vai modelar o seu perispírito para essa época da sua vida, encarnada, né? Mas depende muito se ela é evoluída ou não. Mas aqui faria mais sentido eles se tornarem visíveis para aquelas pessoas encarnadas sobre a mesma forma que eles estiveram encarnados, quando encarnado, para que eles possam ser reconhecidos. Porque nós encarnados ainda não conseguimos reconhecer algumas pessoas, a não ser pela forma física, né? Então os espíritos respondem sobre as que tinham quando encarnado. Obviamente para facilitar esse reconhecimento entre o encarnado com o desencarnado. Já que, quando encarnado, nós temos diversas qualidades, faculdades nossas limitadas ao nosso corpo, devido a essa matéria bruta, né? Eu usaria essa palavra, mas não seria mais correto, mas essa matéria é mais rude. Então, na 322, Allan Kardec pergunta: e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sente algum pesar por não verem nenhum amigo se lembrar deles? Então os espíritos vão responder: por que aquele espírito que já desencarnou possa estar numa condição muito melhor que a Terra, conhecendo e desbravando e melhorando infinitamente as suas faculdades e podendo ajudar as outras pessoas, por que ele se prenderia a essa uma questão totalmente material, talvez, uma questão terrestre ainda, eu diria? Para ele não faz muito sentido isso, né? Se sim, ele lembrarem deles com pensamentos positivos é bom, mas se não lembrar, ele tem muito mais para fazer, para aproveitar, para aprender, para ajudar. Então os espíritos respondem que lhes importa a Terra. Só pelo coração nos achamos a ela presos, desde que aí ninguém mais lhe vota a afeição. Nada mais prende a esse planeta o espírito. Tem-se para si o universo inteiro. Dando sequência na questão 323, Allan Kardec pergunta: a visita de uma pessoa ao túmulo causa maior contentação ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece do que ele faça em uma pessoa à sua casa? Ou seja, o que ele está perguntando se faz alguma diferença eu me deslocar, ir até o túmulo, me ajoelhar diante do túmulo e fazer uma oração, ou se eu fazer uma oração com o mesmo sentimento em casa tem a mesma equivalência assim de energia. Então ele vai responder: aquela visita a um túmulo pode manifestar-se por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é uma representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feito com o coração. É aquilo que a gente fala sobre a prece também, né? A prece, ela não precisa ser ajoelhada à beira da cama, com as luzes apagadas, com o crucifixo na mão. É muito mais importante o que eu estou pensando do que a maneira, ou o local, ou o modo que eu estou fazendo isso. O pensamento é o que tem a força. Não é o local, o momento, a hora, o crucifixo, a posição. Não, o que importa é o meu pensamento. Se eu estou manifestando um pensamento forte, com energias positivas, ele tem a mesma equivalência do que eu estar ou não na frente
da sepultura. Então não faz diferença nenhuma. O que importa realmente é que o sentimento que eu tenha no meu coração e que eu vá expressar através desse pensamento seja realmente algo de coração e bondoso. Na 324, Allan Kardec pergunta: os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos, assistem à sua inauguração e experimentam algum prazer nisso? Os espíritos respondem: muitos comparecem a tais sonoridades. Quando podem. Quando podem. Porém, os menos sensibilizam o homem à homenagem que eles prestam do que à lembrança que deles guardam. O que ele está falando aqui é que o que mais importa é as pessoas se lembrarem de você e não a homenagem. E lembrarem por recordações boas, né? Isso sim faz a grande diferença, né? Não erguer uma estátua de 5 metros onde as pessoas vão só apreciar a obra-prima, a obra de arte, mas não o que realmente aquilo traz, né? A lembrança, a recordação, o exemplo de vida, o legado que essa pessoa deixou. A gente lembra, por exemplo, do Chico Xavier muito mais do que qualquer obra de arte que a gente possa falar, como as estátuas, a estátua de Nova York, a Torre Eiffel. A gente se lembra muito mais do Chico, da história dele, do que esses monumentos. A gente lembra só como monumentos. Esses monumentos também têm história por trás deles. Mas o legado é mais importante, a lembrança é muito mais importante do que uma simples obra-prima, né? Que é a estátua, que é os monumentos. Então, na 325, Allan Kardec pergunta: qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas em um lugar no que outro? Qual a diferença de ser enterrado no cemitério A, no B, ou ser cremado, ou ser jogado no mar? Qual que é a diferença? Faz diferença? Não faz? E ele continua perguntando: será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui um indício de inferioridade do espírito? Aqui ele quer saber se isso é uma inferioridade ou não do espírito querer ser enterrado num ponto A ou num ponto B. A gente pode já, com o nosso conhecimento que a gente adquiriu até o momento, entender que isso é uma questão totalmente material, né? Que o nosso corpo, ele é uma ferramenta que nos foi dada para que a gente possa desenvolver as nossas faculdades, as nossas morais, desenvolver a nossa evolução moral, intelectual, e ele é uma matéria. E a gente estaria se apegando aonde essa matéria seria, entre aspas, descartada, né? Então, é totalmente um apego à matéria, né? Então ele vai falar: a afeição particular dos espíritos por determinados lugares, inferioridade moral, porque ele está se apegando à matéria. E para nós não faz nenhuma diferença se eu vou ser enterrado no cemitério A ou no B. Isso não faz diferença. Isso eu estou me apegando à matéria. Se eu, é semelhante a eu vou usar roupa A ou roupa B. Faz diferença? É roupa. Mas uma custa mais, outra custa menos, uma de marca, outra não é. Estou me apegando à matéria. Aqui, devido às suas proporções, a gente pode dar uma semelhança entre os dois casos, né? Então é inferioridade moral. Eu estou me apegando à matéria. E os espíritos continuam: o que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Por que ele vai se importar mais com um pedaço de terra ali ou ali? Qual que é a diferença para ele? Eles continuam: não sabe ele que sua alma se reunirá às do que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, qual que é a diferença se eu sou enterrado no A, no B? Se quando eu desencarnar, eu vou para o mesmo lugar, que é o plano espiritual, onde eu vou encontrar os meus entes queridos, e lá sim vou compartilhar a vida espiritual com eles. Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Aqui eu estou me apegando à matéria. Simplesmente a matéria, o costume, as vaidades. Ah, mas eu quero tal caixão, eu quero tal cemitério.
não faz diferença, a gente vai todo mundo para o mesmo lugar e o nosso corpo é simplesmente uma ferramenta de trabalho, uma matéria. Então, na questão 325A, deve-se continuar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. Não é futilidade essa reunião dos despojos materiais, que é que ele está falando do velório, não é futilidade. Eu particularmente entendo que isso é mais um rito de passagem para aqueles que continuam aqui encarnados, muito mais do que aqueles que desencarnam, já que aqueles que desencarnam passam por um momento de perturbação e eles podem, nesse momento do desencarne, estar passando por esse momento de perturbação e não estar ciente do que está acontecendo ainda ali, mas para quem está aqui encarnado é importante esse momento de se despedir desse rito de passagem. Né? Então os espíritos respondem que não é fútil você fazer uma reunião para se despedir dos despojos mortais, do corpo da pessoa que desencarnou. E aí ele continua. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos. Quanto, destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Então é no momento, por exemplo, do funeral, que eu vou me lembrar de todos os momentos bons que eu tive com aquela pessoa, todas as alegrias que eu compartilhei com aquela pessoa. É um momento que eu vou lembrar de tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. Então, é um rito extremamente importante para as pessoas que aqui estão encarnadas. Mas não é algo fútil. Mesmo a gente está falando de um corpo, de uma matéria, o que a gente comentou anteriormente. Mas, para os encarnados, sim, é importante e é útil. 326. Comovem a alma que dá a volta à vida espiritual as honras que lhe prestam aos despojos mortais? Os espíritos respondem: quando já ascendeu certo grau de perfeição, o espírito se acha descomunhado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de tais coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à morte material, experimentam um grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com um pouco caso que fazem dos seus envoltórios corporais. É aqui que conserva alguns dos preconceitos desse mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro? E aí a gente volta à questão que a gente tratou na 325, que eu comentei brevemente. Depende. Como a gente já estudou anteriormente, assim como o espírito desencarna, ele passa por um período de perturbação. Esse período de perturbação é relativo, vou usar a palavra, porque para uns ele é mais longo, para outros ele é mais curto, depende da maneira com que eu desencarnei, depende do meu conhecimento, do meu intelecto moral. Então depende, para uns vai ser mais longo, para outros vai ser mais curto. Então depende se ele vai assistir ou não o seu enterro, depende do seu estado de perturbação. Se o estado de perturbação passa rápido e ainda ele poder assistir o seu enterro, certamente ele assiste, ele irá assistir. Mas se ele ainda está nesse momento de perturbação, ele não vai assistir, né? Ele não vai ter como assistir, não vai ter possibilidade. E na 327A, Allan Kardec pergunta: lisonjeia a ocorrência de muitas pessoas ao seu enterro? E eu acho que aqui a gente tem que voltar na primeira questão que a gente comentou. Depende. Essas pessoas estão lá por quê? Por qual sentimento? É um sentimento positivo, negativo? Estão lá só por estar? Porque foram obrigados? Depende. Então os espíritos vão responder mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Se uma pessoa está lá no velório com um sentimento bom, de saudade, de que vai sentir a saudade, com sentimento com carinho, obviamente que vai ser bom. Que essa pessoa vai se sentir bem. Mas se tiver uma pessoa lá que só está lá por estar, e, por exemplo, para pegar a herança, para ficar com as matérias que esse cara vai deixar quando desencarnar, obviamente isso não vai fazer bem para a pessoa que está desencarnada.
ela vai ver que o sentimento dessa pessoa é material, que ela tá ali só por estar. Ela não tá querendo estar ali, ou não tá com saudade, não tem aquele sentimento de amor pela pessoa que desencarnou. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nesta ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam, todos os sentimentos que lhe patentiam e a decepção que lhe causa a rapacidade. Trezentos e vinte e nove. Um instinto respeito em que todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra os mortos. É uma intuição de que a vida de que tem vida futura. E aqui nós podemos pensar que o espiritismo, por exemplo, trouxe essa ideia de reencarnação em torno de 1850. E a gente já vem com essa ideia de enterrar, de que eu devo prestar uma homenagem ao desencarne, desde o tempo dos egípcios, onde eles achavam que deviam enterrar os corpos nas pirâmides, nos monumentos, para que quando eles voltassem. Então, é uma intuição que a gente carrega. E principalmente nessa época, a gente sabe que os egípcios trouxeram grande bagagem da constelação de Capela para o nosso mundo. Então, é uma intuição que eles tinham sobre outras tantas que eles tiveram. Então, os espíritos expõem uma consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão desse ser teria esse respeito. E assim a gente encerra o capítulo 6. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Vou fazer o encerramento com a nossa prece, e assim que eu encerrar, se alguém tiver alguma pergunta, alguma manifestação, algum comentário, sinta-se à vontade. Então, gostaria de agradecer aos amigos espirituais que estiveram aqui presentes conosco, nesse momento de aprendizado, que possamos ter uma semana abençoada, cheia de alegrias, felicidades, conquistas, aprendizado, principalmente, e que possamos aqui estarmos reunidos novamente na semana que vem, compartilhando conhecimento, evoluindo junto, e que possamos levar os ensinamentos dessa noite para a nossa vida. Que assim seja.